Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar os GP do Azerbaijão 2023. Sim, hoje falaremos daquela corrida muito chata, mas na sprint, ou melhor, após ela quase teve porradaria. E no fim de semana, onde tivemos a sprint, ela foi intensa. E como nesse quadro com a F1 falamos de todas as sessões, dessa vez não vai ser diferente. Então falaremos do quali da sprint, do quali e da corrida. Sim, tudo isso em apenas um vídeo. Então sem mais espera, vamos logo para o vídeo. A Fórmula 1 2023 tinha a Red Bull dominando e muito, pois desde 2022 ela só vencia corridas. E nas etapas de 23 ela venceu todas até Baku, sendo duas para o Max e uma para o Pérez. E por isso o campeonato, após a Austrália, o holandês liderava. Ele tinha a vantagem de 14 pontos para o Pérez, que era o segundo. Alonso era o terceiro. Hamilton e Sainz fechavam o top 5. E antes de ir para a etapa 4, temos informações de como vai ser no fim de semana da sprint. Na sexta teremos apenas um treino livre. Mais tarde já teremos a classificação. Já no sábado tínhamos outro quali, mas apenas para sprint. Mais tarde teremos a própria sprint. E para fechar no domingo teremos a corrida principal. E lembrando que falaremos de tudo isso. Então sem mais espera, vamos logo para Baku. No TL único tivemos o Gasly com seu motor pegando fogo. Já na curva 1, o Magnussen escapava e ele ficava por lá. Já o Tsunoda perdeu o carro, rodava e batia no muro, mas felizmente ele só furou o pneu. E no final o Verstappen foi o mais rápido, ele fez o tempo de 41.3. Mas após esse único treino já temos o quali. Na tarde em Baku tínhamos o sol. E antes da luz verde, o Gasly agradecia a equipe, pois ele conseguiria ir para a pista. Mas depois o Q1 já começava. E lembrando que esse quali é para a corrida de domingo. Mas quando faltavam 14 minutos, as voltas eram marcadas. O Hamilton fazia um 43.6. O álbum era melhor. Depois de um minuto, o Pérez era o terceiro, ficando atrás das McLarens. Mas o Leclerc era melhor e assumia a ponta. Mas atrás o Max vinha voando. E como ele acertou 1 e 2, ele fazia um 41.8. E era 2 décimos melhor que o Leclerc. Quando faltavam 10 minutos, o Sainz fazia a sua volta, até que aparecia o De Vries no muro. E como ele ficava por lá, tínhamos a bandeira vermelha. E no replay vimos que ele fritou o pneu, e por isso estampou o muro. Após 6 minutos, os machos tentavam tirar o carro, mas junto vinha a espuma. Mas depois de 15 minutos, a pista estava limpa, então o Q1 recomeçava. Mas depois, quando faltavam 7 minutos, o Gasly batia no muro. Então de novo tínhamos a bandeira vermelha. E ele já de cara ia para a área de escape. E depois no replay vimos que ele perdeu a freada e por isso foi pro muro. Ele seguiu acelerando, mas quebrou a asa e a barreira de espuma. Logo depois mostrava o Sainz rodando. Mas depois de 8 minutos a pista estava limpa. Então de novo o Q1 recomeçava. E depois, quando faltava 5 minutos, seriam eliminados Ocon, Tsunoda, Gasly, De Vries e Sainz sem tempo. E com o tempo já encerrado, o Bottas melhorava e ia para P12. Já o Joe melhorava, mas ia pro risco. O Piastri foi para P11, eliminava o Joe. Junto com ele também foram Hülkenberg, Magnussen, Gasly e De Vries. E com isso o Sainz passaria de fase. E após alguns minutos tínhamos um trânsito. Mas depois a luz verde, então o Q2 começava. Quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. O Alonso fazia um 41.4. Depois de um minuto vinham as Red Bulls. O primeiro era o Pérez. Ele fazia um 41.1 e assumia a P1. Logo atrás vinha o Max. Ele ficava em segundo. E quando faltava 5 minutos, seriam eliminados Albon, Piastri, Bottas, Sainz e Norris. E com o tempo já encerrado, o Ocon melhorava, mas ficava em risco.
Verstappen melhorava muito e assumia a ponta. Piastri ia para nono, Tsunoda para sétimo, eliminava o Russell. Junto com ele também foram Ocon, Albon, Bottas e Sainz. Já o Lewis passou no milagre, pois passou por apenas 4 milésimos. E no intervalo entre os Qs, vimos que o Russell surfou na zebra. Mas após 5 minutos, tínhamos a luz verde, então Q3 começava. Quando faltava 8 minutos, as voltas eram marcadas. O Max fazia um 40.445 e ia para primeiro. Já o Sainz era o terceiro, atrás das Red Bulls. Enquanto o Leclerc fazia um 40.445, o mesmo tempo do Verstappen. E o Max estava na frente por marcar o tempo primeiro. E quando faltava 5 minutos, o Stroll vinha em sua volta. Mas a asa abria e fechava. Isso atrapalhava a volta do canadense. Mas depois, quando faltava 2 minutos, o Leclerc abria a sua volta. No setor 1, ele era o 10º mais rápido, mas depois o Pérez era ainda melhor. No setor 2, o Charles também era o mais rápido. E depois, quando cruzou a linha, ele fazia um 40.2. Só ficava em quarto. Pérez em terceiro e Verstappen ficava em segundo. Então Charles Leclerc era pole em Baku. No relembrando tradicional, agora após o quali, já falaremos o grid. Mas como a corrida é só no domingo, ainda tem o sábado de sprint, depois falaremos disso. Mas para lembrar, Leclerc era pole pro domingo. Mas após essa sexta, agora temos o sábado. No dia especial para sprint, a sua classificação aconteceu às 5h30 da manhã. E sim, esse quali era apenas para sprint. Ele era chamado de sprint shootout. E na intro inicial, ele tinha uma música bem legal. Mas com o sol em Baku, tínhamos um trânsito. E lembrando que o SQ1 tem 12 minutos. O SQ2 tem 10 minutos. E o SQ3 tem apenas 8 minutos. E no SQ1 e SQ2 era obrigatório usar o pneu médio. E no SQ3 era obrigatório usar o pneu macio. Mas depois tínhamos a luz verde. E o sprint shootout começava. Quando faltavam 6 minutos, os carros mais rápidos faziam voltas. O Pérez ia para primeiro. O Max era melhor e assumia a ponta. Mas o Leclerc era ainda melhor, com 43.3. Já o Sainz era apenas o terceiro. E depois de um minuto seriam eliminados Gasly, De Vries, Zhou, Piastri e Bottas. E com o tempo já quase no fim, vimos o Sainz com o carro destruído e o mecânico desolado. E com essa batida, tínhamos a bandeira vermelha. E como faltava poucos segundos, o SQ2 não iria recomeçar. Então Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly e De Vries estavam eliminados. E depois aparecia o Sainz descendo a ladeira. E depois vinha o replay e mostrava que ele foi direto pro muro. E pelo visto perdeu a dianteira e foi pro muro. E o Logan culpou a Ferrari. E no intervalo entre os Qs, vimos que o Tsunoda não fechou volta. Isso por causa da bandeira vermelha. Ele ficou revoltado. Mas depois vinha a informação que o SQ2 estava atrasado. E após 10 minutos, a pista estava limpa. E na saída do box, tínhamos um trânsito imenso. E depois vimos que o Hamilton chamou um cameraman. Isso para tirar um plástico que estava no carro. E logo depois vimos uma camisa bem polêmica. Mas depois tínhamos a luz verde. Então a SQ2 começava. Quando faltava 6 minutos, os tempos eram marcados. O Pérez fazia um 42.9. Logo atrás, o Max vinha voando. E era meio segundo melhor que o Sérgio. As Mercedes ficavam em terceiro e quarto. Depois de um minuto, as Ferraris faziam voltas. O Leclerc era o segundo. O Sainz fazia o quarto tempo. E nesse momento seriam eliminados Norris, Albon, Piastri, Hülkenberg e o Sainz sem tempo. Mas com o tempo já encerrado, Hülkenberg melhorava, mas não o suficiente. Já Piastri melhorava, mas ficava em risco. Mas atrás, o Alonso dava vácuo pro Stroll. O lance não abria asa, mas melhorava e ia para sétimo. Então eliminava o Piastri. Junto com ele também foram Hülkenberg, Ocon, Magnussen e Sainz. E muito antes do SQ3 começar, as Red Bulls já estavam na saída do box. Mas depois, a última fase da sprint shootout começava. E era apenas 8 minutos.
Mas depois, quando faltavam 4 minutos, as voltas eram marcadas. O Pérez fazia o 41,8. Logo atrás, Max ficava em segundo. Já Hamilton era o terceiro. O Russell o quarto. Depois de um minuto, vinham as Ferraris. O Leclerc tinha o melhor setor 2. E com isso fazia o 41,6 e assumia a ponta. Mas atrás, o Sainz fazia o quarto tempo. E depois vimos que o Max perdia a traseira no segundo setor. E depois, quando faltava um minuto, o Pérez abria sua última volta. No setor 1, ele não foi muito bem. O mesmo acontecia com o Verstappen. No setor 2, o Pérez era o mais rápido. Leclerc, depois, lá na frente, o Pérez cruzava a linha e não melhorava. E depois, com o tempo já encerrado, o Max ficava em terceiro. Então, Charles Leclerc, sem uma asa, era pole de novo em Baku. E depois, no replay, vimos que ele perdeu o carro, tentou recuperar e por isso foi pro muro. Ele bateu no Tech Pro, mas pelo menos só danificou a asa dianteira. E no parque fechado, o carro 16 estava sem asa. E o troféu que nas poles tradicionais é um pneu, nessa primeira sprint shootout era um boné. E para mim, esse boné é bem bonito, todo brilhoso. Mas após essa sprint shootout, tínhamos o grid formato. E isso para sprint. Começamos em décimo. Norris e Stroll. Jovem Alonso, Albon. Hamilton, Carlos Sainz. Russell, Max em terceiro. Pérez em segundo, pois Leclerc foi pole na sprint shootout. Agora pulamos algumas horas. E vamos agora para a tarde em Baku. Nessa sprint, tá todo mundo de pneu médio. Só Norris e Bottas que eram os impostores. E depois vimos que a corrida tinha 100 km e a parada não era obrigatória. E pontuava até o oitavo. Mas após volta de formação, as luzes se apagavam e a sprint começava. O Leclerc largou bem e seguiu na ponta. Mas atrás, o Russell ia para cima e mergulhava. Na curva 2, o George tocava no Max. E com essa batida, o Sainz chegou neles. Na curva 3, o Russell ia por dentro, o Max por fora. O George foi para cima. O Verstappen quase tocou no muro, mas seguia na pista. Ele conseguia segurar o Sainz. No fim dessa volta, o Max falava revoltado sobre o toque com o Russell. E depois aparecia um pneu sozinho. E depois com a pista suja e com o pneu, tínhamos o safety car virtual. E depois vinha o replay e mostrava ele perdendo o carro e indo pro muro de uma forma bem estranha. E depois o pneu se soltando. E depois o Tsunoda conseguia ir pro box. Ele trocava o pneu, mas a suspensão dianteira estava meio torta. Mas depois vinha o replay e mostrava Russell tocando no Max. E depois o Max tocando no muro. E na pista aparecia o Tsunoda todo torto. Ele parecia um caranguejo. E o pessoal no box estava rindo. Só na volta 3 que tínhamos o safety car na pista. E na volta 6, o safety car finalmente saía. O Leclerc segurava o pelotão. Ele aquecia os pneus, mas depois acelerava. Fazia zigue-zague, mas tínhamos a bandeira verde. Ele largou bem e seguiu na ponta. Logo atrás, o Max ia com tudo, mergulhava e passava o Russell. E logo atrás, o Hamilton perdia a posição para o Sainz e para o Alonso. Na volta 7, o DRS estava liberado. Então Pérez ia para cima, pegava vácuo, abria asa. E sem dificuldades, passava o Charles. Então Sérgio liderava a sprint. Na reta seguinte, o Percival até abria asa, mas ele seguia atrás. Na 11 lá atrás, estava uma bagunça. Mas depois não teve nada demais. Então Pérez abriu a volta final em Baku. O mexicano largou em segundo e ficou lá por algumas voltas. Mas quando a asa abriu, ele foi para cima e assumiu a liderança. E por causa disso, Sérgio Pérez vence a sprint. Leclerc, o poleman, terminou em segundo. Jovinho Max, mesmo com danos, terminou em terceiro. E após a sprint no parque fechado, vimos o buraco no carro do Verstappen. E depois o Max discutia com o Russell. Mas após esse bate-boca, vimos os troféus do top 3. Não era um troféu, mas sim placas. E depois os três ganharam as placas. Mas após esse mega sábado, agora vamos para o domingo. No domingo de corrida principal, vamos ver o grid. Começamos em décimo, com Oscar Piastri e Stroll ao seu lado. Tsunoda, Lando Norris, Alonso, Hamilton,
fila de campeões. Carlos Sainz Pérez em terceiro, Verstappen em segundo, pois Leclerc cravou a pole. Na volta de formação, tínhamos um solzão, mas depois as luzes se apagavam, a corrida começava. O Leclerc largou bem e seguia na ponta. O Max tentou, mas ficou atrás. Mais atrás, o Hamilton batalhava contra Alonso e Sainz. No final da primeira volta, o Max estava calado no Charles. Mas no final da terceira volta, o DRS estava liberado. E por isso Verstappen ia para cima, abria asas e sem dificuldades passava o Monegasco. E por isso o holandês assumia a ponta. E no gráfico vimos com uma diferença com DRS e sem DRS. Na volta 5, o Pérez já chegava no Leclerc. E por isso na mega reta, o mexicano abria asas. E como o Verstappen, a dificuldade foi sem dificuldade. Então a Red Bull agora tinha dobradinha, pois Max liderava e o Pérez era o segundo. Na volta 9, o Alonso chegava no Hamilton. No fim dessa volta, o inglês parava no box. Ele saiu dos médios e ia para os duros. E quando ele saiu, ele voltou atrás de um trânsito. Enquanto isso, lá na frente, o Pérez chegava no Verstappen. E mais atrás, aparecia o De Vries parado, e sem uma suspensão. E depois, lá na frente, o Max entrava no box. Já o Sérgio seguia na pista. Mais atrás, o Hamilton ia para cima, abria asa, mas tínhamos o safety car. E depois, lá na frente, todo mundo ia pro box. As Ferraris faziam double stack. E na entrada tinham dois roda-roda. E lá na frente, Pérez e Leclerc saíram na frente do Verstappen. Ou seja, ele não perdeu só uma, mas sim duas posições. Só na volta 13 que o safety car saía. O Pérez segurava um pouco, mas depois ia com tudo. Ele relargava bem e seguia na ponta. O Leclerc tentou ir por fora, mas o Sérgio era líder. Na reta seguinte, o Max saía melhor, ficava roda-roda e já passava o Leclerc. Então já ia para segundo. Depois logo atrás, o Alonso mergulhava e passava o Sainz. E de forma inesperada, o Alonso já era o quarto. E depois a corrida ficou chata. Não teve nada, só na volta 20 que o Stroll errou e escapou. E na reta o Hamilton o passou. E a corrida ficou tão chata que eu dormi. Sim, eu dormi fazendo o roteiro. Mas então o mexicano Checo Pérez abriu o ato final em Baku. Ele que teve uma corrida tranquila. E após o safety car ele ficou de boa. Mas lá atrás na P9 o Ocon ainda não tinha parado no box. Mas depois ele ia lá e quase atropelava alguns fotógrafos. Mas depois lá na frente, o dono das ruas vencia de novo. O Sérgio Pérez vence em Baku. Verstappen foi o segundo. Já Leclerc foi o terceiro e fechou o pódio. E quando o Russell cruzou a linha, ele fez a melhor volta, pois ele parou e colocou o pneu macio. E quando chegou no parque fechado, o mexicano comemorava demais. Mas após essa prova, no final, o Max foi tranquilo. E na sprint do Qatar, ele conquistou o campeonato. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos, vemos segunda-feira com mais um vídeo. O tema vai ser sobre o Verstappen, mas se não for, talvez seja sobre o Rafa Câmara. Mas é isso, desses dias, falou e fui!